Graças a Deus, obrigado, Senhor. Que rica oportunidade que Ele me dá de estar aqui compartilhando com você essa palavra maravilhosa, essa palavra que tem mudado a minha vida e tem poder de mudar a vida de todo aquele que crê. Tudo passará, mas essa palavra permanecerá para sempre. Ela ilumina, ela fortalece, ela sustenta, encoraja, ela nos dá estratégias de guerra, ela nos ensina como agir em cada situação, ela traz esperança, ela gera fé. Essa palavra verdadeiramente, eu sempre uso esse versículo. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é o mapa da mina, ela é a bússola do tesouro, é ela que te conduz para mais perto do Pai. Porque essa palavra foi totalmente dada por Deus, que através do seu Espírito inspirou homens a deixar essa preciosidade para cada um de nós. Essa palavra, mesmo tendo sido escrita há tantos anos atrás, há muitos mil anos atrás, ela fala com veemência e poder ainda agora. Você lê, é o que está acontecendo agora, é o que você está sentindo agora, é o que você está vivendo agora, e logo ela te traz uma luz no fim do túnel. Ela te orienta, ela te instrui em como agir, o que fazer, como se portar, se você vai responder, se você vai calar, se você vai dizer sim, se você vai dizer não. Essa palavra nos dá coragem para tomarmos decisões, que humanamente a gente fica meio confuso e sem saber o que eu vou fazer. Mas aí vem essa palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada, a palavra. Gente, é um privilégio. É a palavra do próprio Deus que foi deixada para abrir os nossos olhos espirituais. Isso é um privilégio. É como se não existisse, vamos pôr assim, humanamente falando, não existe o código do consumidor. E aí a pessoa, o cliente, ela é passada para trás. E aí, infelizmente, a pessoa ela é enganada, ela é humilhada, ela não tem ali o conhecimento de nada que possa ser feito em seu favor. E aí, de repente, surge o código do consumidor. E aí ela passa a entender dos seus direitos. No artigo tal, está escrito que eu tenho esse direito, eu tenho esse benefício em meu favor. Abre os olhos, tira a venda dos olhos do consumidor. E então, a partir daquele código, ela tem essa autoridade, tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Gente, essa é a bússola do cristão, a palavra de Deus. Se fosse para eu, Luciana, abrir a boca do que eu penso, do que eu acho, para encher os seus ouvidos, eu preferiria nem postar esse áudio. Às vezes, as pessoas que nos ouvem não têm nem noção do que a gente acha, né? Mas é o que eu oro todos os dias, Deus, que não seja o que eu acho, que seja o que é certo. Deus, ainda que eu faça planos, que seja a sua vontade. Porque diante da circunstância em que nós temos vivido, queridos, às vezes o que a gente acha é melhor a gente nem ficar pensando. É melhor a gente ler a palavra para entender e conhecer o que Deus de fato acha, o que Deus de fato vê. E eu quero compartilhar com você uma passagem aqui no livro de Atos, capítulo 16, quando fala que Paulo e Silas foram presos por expulsar o demônio de uma jovem que fazia adivinhação. Para quem não sabe, adivinhação, prever o futuro. Se não vem do Espírito de Deus, se não vem da palavra de Deus, sai fora. É demoníaco. Lê na sua Bíblia, Atos 16, a partir do versículo 16. E então, aqui no versículo 22, aonde eu quero focar, diz o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e forem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, então eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Olha que situação.
Paulo e Silas, homens de Deus, escolhidos por Deus, levantados, capacitados, cheios do Espírito Santo, esses homens estavam fazendo bem. Estavam pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo a obra de Deus. E por amar a Deus, por obedecer a Deus, infelizmente, eles foram severamente açoitados. E então foram lançados no cárcere. E ali, debaixo de dor, de angústia, eu imagino o sangue escorrendo, aquela carne aberta, aquela dor. Sabe quando você mexe assim os braços, os ombros, as costas, o pescoço? Parece que te dá uma dorzinha. Imagino mexer o corpo, que foi severamente açoitado. E naquela época, o máximo de chicotes que a pessoa poderia levar dentro da lei deles era no máximo 40. Então, com certeza, eles não deram 5 chicotadas, não deram 20 chicotadas em Paulo e Silas, porque eles tinham ódio dos cristãos por pregarem a Cristo. Com certeza, eles devem ter dado ali 40 chicotadas. E diante daquela dor, provavelmente sedentos, famintos, o que fazia parte da tortura, num lugar completamente, totalmente desconfortável. Por volta da meia-noite, quando já bate aquele sono violento, a dor da tortura, a dor de ser um mártir em prol da causa do Senhor. Ao invés daqueles homens murmurarem, em vez daqueles homens reclamarem, Deus, eu estou fazendo a sua obra, Deus, eu expulsei um demônio, uma vida foi liberta, eu estou aqui. Deus, mas que amor é esse que o Senhor sente por nós? Deus, eu não roubei, Deus, eu não matei, isso é injustiça, faz alguma coisa, nos tira daqui, o Senhor é justo, Deus, Deus, Deus. Sabe o que eles decidiram fazer? Orar e cantar hinos a Deus. Esse é o verdadeiro adorador, que mesmo em meio à dor, ele escolhe, ao invés de murmurar, cantar louvores. Que mesmo em meio à injustiça, ao invés de ficar pedindo a morte dos inimigos, Senhor, mata, Senhor, olha a minha causa, Senhor, a injustiça. Eles escolheram orar a Deus, falar com Deus. Porque eles entendiam que a presença de Deus era muito maior do que as dores, que as injustiças, que a violência, que a agressão. E eles também tinham uma fé tão grande que eles dentro de si, eles compreendiam que apesar daquela situação, a presença de Deus estava com eles. Até porque ainda estavam vivos. Jesus disse que teríamos aflições. Não é fácil para ninguém, não foi fácil para o Filho de Deus. Mas ele prometeu que em meio às lutas, dores, aflições, perseguições, ele estaria conosco todos os dias. É isso que ainda nos mantém vivos, a presença dele, a misericórdia dele. E quando, em vez da gente reclamar, de xingar, de querer que Deus dê alguma satisfação para a gente, em vez disso a gente ora, a gente adora mesmo em meio à dor, à tristeza, à angústia, à aflição, à enfermidade, a perdas, aos danos, às injustiças e às calúnias. Quando nós resolvemos adorar e glorificar, não pela dor em si, não, mas por quem Deus é, acima de qualquer dor e dificuldade, algo acontece. Aqui no versículo 24 fala que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 2 palavras que me chamam a atenção. O primeiro foi de repente. Em meio ao louvor, em meio à adoração, em meio à entrega, em meio à busca sincera, não pelo que Deus pode dar, mas por quem Ele é, de repente algo tem que acontecer. Quando menos se espera. Aqui eles não podiam imaginar, nunca, e houve um terremoto de repente.
E foi tão violento que o alicerce da prisão foi abalado. E outra palavra que muito me chama a atenção, imediatamente. Todas as portas se abriram imediatamente. Isso é um agir de Deus maravilhoso. Quando você ora, quando você adora, quando você louva, quando você busca a face, pode ter certeza que quando você menos esperar, de repente, de forma imediata, o socorro virá, algo novo brotará, a resposta virá, porque Deus é fiel. Não busque nem adore a Deus pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano que dá a vida e que tira a hora que quer, que é Senhor nos céus e na terra, e que para esse Deus nada é impossível. Se você for olhar para a sua circunstância, para o que a gente está vivendo ao nosso redor, a sua cabeça vai entrar em pane. Pensamentos ruins virão, decisões ruins virão. Mas quando você olhar para o alto, de onde vem o seu socorro, e focar no que está escrito aqui, ó, o que vale é o que está aqui. E você crê realmente que o que Deus operou no passado, Ele pode fazer ainda hoje, que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo que está contigo hoje, pode ter certeza que de repente, imediatamente, algo vai acontecer. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê somente. Ah, mas preocupa não. Creia. Coloca um louvor, vai ouvindo, vai edificando a sua vida, vai adorando, vai louvando, ouve uma pregação, ouve uma palavra, fale com Ele. O resto, Ele cuida. Porque se você não deu conta até hoje, não é para você. O que você pode fazer é orar, é louvar, é entregar e confiar. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa confiar. Não interessa o que está acontecendo, você precisa confiar. É questão de vida ou morte. Se não for Deus, ninguém mais fará. Você precisa confiar. Ontem à noite eu fiz essa oração no meu quarto. Fechei a porta e fui falar com Deus. Deus, tá difícil, mas eu confio em Ti. Deus, humanamente eu não tô vendo nada acontecer, mas eu confio em Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha a situação, mas eu confio em Ti. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigada por essa palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus forte, imbatível, grande, temível, todo-poderoso. O mesmo Deus que guiou o seu povo com mão forte no passado é o mesmo Deus que nos guia hoje. O Deus que está conosco nos dias bons e nos dias maus. O Deus que está conosco na fartura ou na escassez. O Deus que está conosco quando a porta se abre ou quando ela se fecha. O Deus que é fiel, ainda que sejamos infiéis. O Senhor não pode negar a si mesmo. A tua palavra é fiel e ela não volta vazia. Espírito Santo, vem de encontro aos nossos corações. Vai tirando o medo, a ansiedade, a angústia, a dor, o desespero. Vai tirando, meu Pai, a síndrome do pânico, a depressão, a opressão. Vai tirando a dúvida, a covardia, a timidez. Nos ajuda, Espírito Santo, a olhar para o alto. Porque aqui, Senhor, parece que está tudo sem controle, mas o Senhor Deus nunca perde o controle. Aqui muitas vezes parece que a batalha já foi vencida, mas o Senhor é Deus dos exércitos que nunca perde uma batalha. O mesmo Deus que lá no passado jogou o gigante Golias de cara no chão, é o mesmo Deus que continua destronando forças do mal, principados, potestades e dominadores das trevas. Porque o Senhor não muda. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Eu te peço pela tua misericórdia. Vem de encontro ao nosso coração, aquieta a nossa alma.
gera gozo, paz, força, ânimo e renovo. E nos dá graça para perseverar. Nos dá força para continuar na caminhada. E que, acima de tudo, seja feita a sua vontade. A sua palavra fala que é na fraqueza que o Senhor nos faz fortes. Então nos ajuda a orar, a cantar hinos e a continuar confiando, independente da circunstância. Porque só o Senhor é Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida que me ouve, em nome de Jesus. Amém?